E aí, pessoal, vamos direto ao ponto, porque hoje a gente tem um mergulho profundo na segunda parte do processo de gestão de projetos. E logo de cara, é importante destacar que toda essa nossa visão geral, abrangente e estruturada para conectar os pontos foi elaborada diretamente a partir do material de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira. O nosso foco aqui é entender a engrenagem por trás dos projetos complexos de um jeito claro e sem rodeios. Bora lá? Para hoje, o roteiro faz todo o sentido lógico. 1. Fator humano e projetos. 2. Planejamento da comunicação. 3. Processo de gestão de riscos. E 4. Controle, métricas e governança. E para dar aquele tom na nossa análise, olha essa citação fantástica do Alan Lakein: planejar é trazer o futuro para o presente, para que você possa fazer algo a respeito agora. Cara, essa é literalmente a essência de gerenciar projetos. Não é ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas sim puxar todas aquelas incertezas lá da frente para o momento atual. Só assim a gente consegue ser proativo antes que um risco vire um problema gigante e irreversível, sabe? Beleza, indo para o nosso primeiro pilar, fator humano e projetos, os famosos stakeholders. A regra de ouro aqui é simples. Não tem como um projeto sair do papel sem entender quem tem algum interesse no resultado. E quando eu digo identificar a galera, precisa ser algo exaustivo mesmo. Não é só colocar o nome do patrocinador e do diretor numa planilha. A gente está falando de mapear desde o usuário final lá na ponta até os órgãos reguladores. Mas a grande sacada não é ter uma lista enorme de nomes, é entender de verdade as expectativas. O que cada pessoa ganha se o projeto der certo e o que elas morrem de medo de perder. Pegar a visão desses medos e desejos é o que permite fazer aquela mágica de converter um opositor ferrenho num apoiador de carteirinha. Para facilitar a vida, a gente divide essas pessoas em dois mundos. De um lado, os stakeholders internos. Aqui entra a equipe, os executivos. Essa galera tem o poder da caneta, sabe? Eles influenciam diretamente a execução e os recursos. Do outro lado, os stakeholders externos. Clientes, fornecedores, governo. Eles moldam o ambiente ao redor e, no fim das contas, são eles que ditam se o produto vai ser aceito ou não. Entender a diferença de peso entre quem paga a conta e quem sofre o impacto é sobrevivência pura para o seu projeto. Agora, um dos maiores erros que a gente vê por aí é tentar tratar todo mundo com a mesma intensidade. Não dá, né? É aí que entra a clássica matriz poder e interesse de Mendelsohn. Ela dita exatamente quanta energia você vai gastar. Se a pessoa tem alto poder e alto interesse, a estratégia é gerenciar de perto, foco total. Mas se a pessoa tem baixo poder e baixo interesse, você só vai monitorar, no esforço mínimo. Tentar engajar todo mundo no nível máximo é a receita mais rápida que existe para esgotar a sua equipe. O que nos leva ao pilar 2, planejamento da comunicação. Essa é literalmente a cola que mantém todas as peças unidas depois que os jogadores estão em campo. E essa cola não é feita na base do improviso. Ela tem 5 pilares estruturais: audiência, para quem a gente está falando; conteúdo, o que precisa ser dito; frequência, quando falar; canais, por onde falar, um e-mail, um dashboard, uma reunião; e responsabilidade, quem vai ser a pessoa a apertar e enviar. O pulo do gato aqui é ligar isso com o passo anterior. A frequência e os canais são ditados pela matriz de Mendelsohn. Stakeholder com muito poder exige reunião frente a frente, direto. Já quem tem baixo poder, talvez um e-mail mensal resolva e deixe todo mundo feliz. Chegamos então no nosso terceiro pilar, processo de gestão de riscos. A hora de mapear o desconhecido. Olha só, a gente precisa quebrar um paradigma forte aqui com a definição de risco. A gente sempre associa a palavra risco a uma dor de cabeça, a uma ameaça que vai destruir o cronograma. Mas, na real, risco é qualquer evento incerto que afeta os objetivos. Isso pode ser ruim, sim, mas também pode ser incrivelmente positivo. Um câmbio que joga a favor, ou uma tecnologia que de repente despenca de preço. Isso tudo é risco positivo, e a equipe tem que correr atrás ativamente dessas oportunidades. Como a gente doma isso? O material traz 4 passos sequenciais. Passo 1, identificar. Brainstorming pesado, checklist, falar com um especialista, listar tudo. Passo 2, analisar qualitativamente. Dar uma nota rápida de probabilidade e impacto para separar o que importa. Passo 3, analisar quantitativamente. Aqui a matemática entra pesada, usando coisas como o método de Monte Carlo para traduzir aquele risco no impacto financeiro real. E passo 4, planejar respostas para os riscos que foram priorizados. E o que a gente faz? Basicamente 4 opções. Você pode prevenir o risco, mudando a rota para ele simplesmente não acontecer. Você pode mitigar, que é diminuir a chance de dar ruim ou o tamanho do estrago.
Você pode transferir, tipo contratar um seguro ou terceirizar aquela bucha, ou, de forma muito madura, a equipe pode só aceitar, entender que o custo de tentar resolver é maior do que o problema em si, e aí a gente não faz nada proativamente. Acontece. E vamos para o nosso quarto e último pilar: controle, métricas e governança. Tudo no papel é lindo, mas agora é o choque de realidade. A primeira barreira de realidade é o controle integrado de mudanças. Projetos mudam, isso é fato, mas a gente tem que fugir do caos do scope creep, que é aquele inchaço silencioso onde uma mudancinha aqui e outra ali engole um orçamento todo. Esse controle serve para garantir que o progresso seja comparado o tempo todo com o que foi planejado lá no início. Qualquer mudança de escopo tem que ser avaliada antes de ser aprovada para manter o projeto coeso e não virar bagunça. E para essa comparação não ficar no eu acho, a gente usa a análise do valor agregado. Essa é a fonte da verdade absoluta, sabe? Em vez de virar para a equipe e perguntar, e a gente, como estão as coisas, a gente usa matemática. Métricas de valor planejado, valor agregado e custo real geram indicadores matadores, tipo o SPI, que te fala na lata se você está atrasado ou adiantado, e o CPI, que mostra a eficiência do custo. É a saúde do projeto traduzida em números frios e inquestionáveis. O que nos traz para o finalzinho da nossa explicação com uma provocação genial direto do material. Diante de tudo isso que a gente viu, como é que se determina o nível ideal de métricas e indicadores para uma equipe ágil que já é sênior? É o grande desafio da governança. Controle demais vira uma burocracia sufocante que mata a agilidade da galera. Mas a falta de controle? Bom, aí a gente volta para o caos. Encontrar esse ponto de equilíbrio onde a métrica direciona em vez de amarrar é o que separa um bom profissional de quem entrega um projeto realmente excepcional. Fica a reflexão para a gente pensar. Até a próxima, pessoal!